Olá, criaturinhas, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao Carvinas, eu sou a Rá. E hoje eu tô aqui pra falar de mais livros com vocês, né? Porque assim, é pra isso que esse canal tá aqui. E dessa vez vai ser mais um livro sobre fadas, tá certo? E também mais uma continuação de livros sobre fadas. Então assim, talvez a gente esteja meio temático esse mês nessa semana, nas resenhas do canal, tá certo? E o tema do vídeo de hoje é esse mocinho aqui da Heather Fawcett, tá certo? Que é o Emily Wilde's Map of the Other Lands, que é a continuação do Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies, ou a Enciclopédia de Fadas de Emily Wilde, que é o título no Brasil, tá certo? O primeiro livro foi lançado ano passado, no começo do ano aqui na gringa, no final do ano passado lá no Brasil. E agora em janeiro saiu a continuação dele, esse mocinho aqui. E eu finalmente li, estou aqui para trazer para vocês. Eu li mês passado, em março. E eu tô aqui pra trazer o que é que eu achei desse livro pra vocês. E como ele é a continuação, obviamente vai ter spoilers do primeiro livro, tá certo? Então se você ainda não leu o Enciclopédia das Fadas, você vai pegar spoilers grandes, inclusive dele, nesse vídeo. Então eu recomendo você sair desse vídeo e ir lá em cima no meu vídeo de resenha desse primeiro livro aqui, pra você lá ver a resenha, ver se é alguma coisa que você queira ler. E depois que você lê ele, você volta aqui pra saber o que eu achei do segundo livro, tá certo? Mas então, qual é a história desse segundo livro, desse Map of the Other Lands, ou como provavelmente vai ser o título no Brasil, Mapa das Outras Terras? Então, no final desse livro aqui, Emily conseguiu a informação que ela precisava pra terminar a enciclopédia dela e tal. Meio que começou a entender melhor Wendell e tal, e eles estão num vai, não vai, né? Nesse segundo livro aqui, ele se passa mais ou menos um ano após o final do primeiro livro. E nele, Emily já publicou a sua enciclopédia, o que deu um boom imenso na carreira dela como pesquisadora, como acadêmica, tá certo? Afinal, foi a primeira pessoa a publicar uma enciclopédia de fadas, pá, tal. E ela já está de olho no próximo salto da carreira dela, na próxima tarefa impossível que ela quer cumprir na carreira dela, que é mapear as outras terras, né, Other Lands, que é como antigamente os pesquisadores chamavam a Terra das Fadas. Então ela quer mapear pelo menos os 5 grandes reinos das fadas, se eu não me engano. São 5 grandes, mas o plano dela é fazer um mapa completo do reino das fadas e das portas que existem no nosso mundo para o reino das fadas. Essa é uma tarefa que muitos consideram impossível porque o reino das fadas não obedece às mesmas regras do mundo da gente. Às vezes um caminho que parece curto a primeira vez, se torna longo na segunda vez que você trafega por ele no reino das fadas e tal. Ele não tá preso às regras da realidade, que nenhum da gente, então por isso muitos dizem que isso é impossível, mas Emily está determinada a ser a primeira pessoa a provar que isso é possível. E esse é basicamente o plano de fundo da nossa história, só que as coisas se complicam um pouco mais quando a madrasta de Wendell resolve que cansou de Wendell, cansou dele viver ali na sombra, podem tomar o trono dela e vai dar cabo dele. Então ela manda uma série de assassinos atrás de Wendell, o que faz com que Emily tenha que apressar os planos dela, da pesquisa dela e da promessa que ela tinha feito a Wendell de ajudar ele a achar uma porta para o reino dele, né? Para ele poder ir lá se vingar da madrasta dele. Então ela tem que apressar suas coisas. E eis que nosso casal favorito de pesquisadores acabam indo parar nos Alpes austríacos, nessa empreitada deles, só que dessa vez eles não estão sozinhos, ou melhor, eles e Shadow, que é o fiel companheiro de Emily e uma das melhores pessoas desse livro, mesmo sendo um cachorro, não estão sozinhos porque a gente tem 2 novos personagens entrando nessa história, 2 personagens coadjuvantes, que são Ariadne, a sobrinha de 19 anos de Emily, que está estudando em Cambridge, que é uma aluna de Emily, basicamente, e o sonho dela é ser a próxima Emily Wilde, tá certo? E o professor Ferris Rose, que é o chefe do departamento no qual Emily e Wendell trabalham. Então, dessa vez eles estão com um grupo maior indo nessa missão pra achar a porta pro reino de Wendell, provar que um Nexus existe nessas montanhas, e o Nexus é uma coisa que nem foi provada ainda e tal, e descobrir o que aconteceu com uma pesquisadora que sumiu 50 anos atrás, exatamente fazendo a mesma pesquisa que Emily está fazendo nesse momento.
Ou seja, essa é a confusão com a gente tá lidando nesse livro, tá certo? É uma confusão, assim, bem mais confusa do que a gente tinha no primeiro, venhamos e convenhamos. Mas ainda tem bastante, assim, coisa da mesma vibe de ser uma pesquisa e tal, do ter aquele foco excessivo de Emily, aquele hiperfocus dela, de não saber lidar com pessoas, especialmente agora quando ela tem mais gente no grupo dela, ela não tem só o Wendell, sabe? Ela tem que lidar com a sobrinha dela, que ela não sabe lidar porque ela tem uma relação péssima com o irmão dela, então ela nunca foi muito próxima da sobrinha, e agora a sobrinha é basicamente a sombra dela, e ela não sabe lidar com isso. Tendo que lidar com o Ferris Rose, né, o professor, que é uma pessoa que está presa nos métodos antigos porque ele começou a carreira dele no século XIX, afinal ele se passa em 1910. Então ele está muito preso nos métodos antigos e não aceita os métodos novos de Emily, de pesquisa e tal. Então existe um embate aí desses dois pela questão acadêmica. E isso são relações, coisas que trazem coisas muito legais pro livro. Mas ao mesmo tempo eu acho que a gente perde muito do que tornou esse livro aqui um amorzinho por causa disso. Porque parte da graça desse livro era você ver Emily, que não sabe socializar com seu ninguém, interagindo com as pessoas da cidadezinha na qual ela tá, tipo, conhecendo as histórias, ouvindo as histórias deles pra poder fazer o livro dela. Tal. E isso era parte do charme da história. Aqui, como o foco dela é muito mais o mapa, é como muito mais o terreno, ela não tá tão presa nas histórias da população. Então ela quase não interage com o pessoal do vilarejo que ela tá. A maioria das histórias que a gente escuta das pessoas do vilarejo são por Wendell, por Ferris ou por Adriadnes, porque os três se dão o trabalho de interagir com as pessoas, enquanto Emily tá só naquele hiperfoco dela de provar que o Nexus existe e achar a porta de Wendell, porque ela está convicta que tem uma porta pro reino de Wendell ali. Então isso tira um pouquinho do charme que a gente tá acostumado, porém esse livro tem bem mais interações entre Emily e o Wendell. Então pra quem queria um pouquinho mais de romance, tem mais assim nesse livro. Ainda aquele romance com as patadas de Emily, mas é isso que a gente gosta, na verdade. O Wendell tá bem mais mocinho nesse livro, eu diria. Mocinho de romance, tá? Do que no primeiro livro. E eu gostei de se ver esse lado mais vulnerável, digamos assim, de ser o Wendell Benberry. Eu sempre enrolo a língua do sobrenome de Wendell, tá certo? Eu tenho também alguns problemas com a escrita desse livro, porque no começo da história não parece ser tanto um diário quanto o primeiro livro. O primeiro livro, o tempo todo, você sente que é um diário, que tem alguns capítulos que não parecem tão diário assim, sabe? Parece mais uma escrita normal de narração de livro em primeira pessoa. Eu senti uma falta dessa pegada mais diário, mas assim, uma coisa que eu vi algumas pessoas na internet reclamando, mas que eu pessoalmente adorei, são as notas de rodapé sem fim que Emily bota nas entradas da história, falando de causos de outros pesquisadores, tal, de histórias de fadas, pá, que são pertinentes à pesquisa dela, e eu acho isso muito legal porque mostra o esforço que a Heather Fawcett teve para criar esse mundo no qual estudo das fadas é uma coisa plausível para pesquisadores estarem fazendo, sabe, para acadêmicos estarem indo atrás. Eu gosto muito disso. Eu sei que tem gente que não gosta, que acha que tira um pouco da história, mas eu curto pra caramba. E outra coisa sobre esse livro é que, assim, ele é mais pesado do que o primeiro, no sentido do gore, de cenas violentas, de coisas assim, tipo, esse primeiro já teve acho que só umas 2, 3 cenas assim. Nesse a gente tem muito mais e muito mais rápido, tipo, aqui a gente só lá pro final do livro que foi ter alguma violência e tal. Nesse daqui, assim, já que chegam na Áustria, basicamente já tem coisa acontecendo, basicamente. Na verdade, nem antes disso, quando eles estão em Cambridge ainda tem umas cenas mais pesadinhas e tal. Então, se você fica meio squeamish com isso, se você não tem muito estômago para cenas violentas, já fica pré-avisado que talvez tenha algumas coisas assim que lhe incomodem nesse livro, tá certo? Mas eu gostei de que continua sendo um livro que não tem smut, tá? Tem romance, tem o casalzinho sendo casalzinho e tal, mas não tem necessidade de coisas explícitas nele. E eu continuo gostando disso. Até porque eu acho que não faz sentido com Emily sendo Emily, ela escrevendo no diário dela coisas explícitas, sabe? Seria bizarro. E me tiraria muito mais da história. Mas ao todo, esse pra mim esse livro é uma continuação muito sólida
da Enciclopédia de Fadas, tá certo? Eu gostei muito. E o final dele, meu Deus do céu, o final dele me deixou arrancando os cabelos, porque como assim a senhora me termina o livro com esse epílogo e me dizendo que, tipo, talvez ano que vem tenha um livro novo pra explicar o que é que vai acontecer. Senhora, a senhora precisa explicar isso agora. A senhora precisa explicar agora. Porque esta confusão, eu quero saber o que vai acontecer no terceiro livro urgentemente, tipo, eu tô desesperada pra saber o que vai acontecer no terceiro livro, porque primeiro que eu achei que ia ser só uma duologia, aí de repente chega no final, tipo, não tem meio aqui a resolução, eu chego no epílogo, me joga aquela bomba no colo, meu Deus do céu, e agora o que é que eu faço? Tá certo? Então, eu não sei se vai ser só uma trilogia ou se ela pretende fazer mais livros do que isso de Emily, mas assim, enquanto mantiver esse nível de qualidade da escrita dela, da história dela e quanto ela conseguir fechar bem os enredos dela do jeito que ela tá fazendo, ela pode continuar publicando livros de Amy Rider assim, como se fosse água que eu estarei consumindo, tá certo? Porque eu curti muito. Eu amo a química de Emily e Wendell, tá certo? Eles são um dos meus casalzinhos favoritos atualmente de fantasia e de romance, pá. Apesar que esse livro não é uma fantasia, tá certo? Esse livro é uma fantasia, mais puxando pra uma fantasia aconchegante. Eu não diria que ele é exatamente uma fantasia aconchegante, tipo, ele é pra mim, mas eu não acho que a maioria de pessoas concorde, talvez, com isso, porque tem algumas coisas mais pesadas nele, tem... Os takes estão um pouco mais altos, assim. E assim, mas eu, nossa, amei muito. É um excelente companheiro pro primeiro livro, tá certo? E estou louca para o terceiro livro, sim, estou louca, louca, louca. Infelizmente ainda não tem uma data de lançamento para esse livro no Brasil, tá certo? Eu presumo que talvez seja pro final do ano também, já que o primeiro livro saiu no final do ano passado, então no final desse ano a gente tem esse livro saindo no Brasil, mas ainda não existe pré-venda, ainda não foi anunciado capa, ainda não foi anunciado o título, nada disso. Mas assim que for anunciado, eu aviso pra vocês no Instagram ou aqui pelos shorts também, tá certo? Porque assim, esse é um livro muito amorzinho e que eu quero que mais pessoas leiam, porque eu amo. Tipo, eu já recomendei até pra minha sobrinha, porque ela tava lendo Príncipe Cruel, tipo, vai ler Emily Wilde, porque também é muito bom. E eu acho que assim, pra mim, Príncipe Cruel é a versão infanto-juvenil da coisa, Emily Wilde é a versão adulta da coisa, digamos assim. Porque são a mesma, duas caras da mesma moeda. É isso que eu queria dizer, Mas eu quero saber de vocês, pessoas, se vocês leram o primeiro livro, o que, é que vocês acharam do primeiro livro, e se vocês estão ansiosos para esse segundo livro aqui, porque eu queria poder falar mais coisas, mas seriam spoilers muito grandes e eu não quero dar spoilers do que acontece aqui, porque, meu Deus, Emily, senhora, se acalme, por favor. É só o que eu tenho a dizer, tá certo? Mas me conta aqui embaixo se vocês estão ansiosos para o lançamento desse livro e quais outros livros de fadas vocês leram nos últimos tempos, tá certo? Porque mês passado eu li O Trono do Prisioneiro, li Emily Wilde. Eu acho que foram os únicos de fada que eu li mês passado, mas tem mais coisas de fada aqui pra eu ler, então me conta aqui o que vocês andam lendo de fada, já que tá numa modinha muito grande de livros sobre fadas, sobre feias, sobre essas coisas, certo? Mas é isso, eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo com mais conteúdo sobre livros, tá? Tchau!